prazer essa videoconferência. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, o embaixador do Irã no Brasil, Hossein Gabri, também dar as boas-vindas aos nossos representantes institucionais, a professora Maria Hilda, que é diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Ela está aqui conosco porque esse debate é uma promoção do CEAL, juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação, e o CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, é um órgão complementar da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, então ela está aqui prestigiando o nosso encontro. E temos aqui também a professora Elizabeth Ramos, que é nossa assessora de Assuntos Internacionais da UFBA, que está aqui representando o reitor. Faremos uma abertura, né, com a mensagem do vice-governador, que não pôde estar aqui presente, mas gravou uma mensagem. Depois passaremos para a professora Maria Hilda e, por fim, a professora Beth Ramos, uma saudação rápida de 5 minutos cada um, no máximo, e passaremos logo adiante para o nosso debate, com o doutor Hossein Garibi, que é embaixador do Irã, que terá de 30 a 40 minutos para fazer uma fala inicial. Depois nós passaremos para o professor Daniel Aragão, que é nosso professor aqui da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, da pós-graduação de Relações Internacionais, e, por fim, com o professor Júlio Rocha, que é o nosso diretor da Faculdade de Direito da UFBA também. Esse debate é uma promoção da UFBA, que nós agradecemos imensamente a participação da Embaixada do Irã. A partir desse debate, nós estamos iniciando uma relação acadêmica com a Embaixada do Irã. Posteriormente, realizaremos outros debates sobre outros temas e estabeleceremos alguns convênios, algumas parcerias acadêmicas, no sentido de garantirmos intercâmbio de professores e de estudantes entre o Irã e o Brasil e promovermos uma integração também cultural. Então, esse é o nosso primeiro encontro. Então, quero agradecer muito a todos, agradecer especialmente a Embaixada do Irã por estar aqui conosco. O tema de hoje será a segurança no Oriente Médio, né? Um tema que nós discutimos e definimos até antes dos últimos acontecimentos no Afeganistão, mas que continua extremamente e talvez até mais atual nesse sentido. Temos a certeza que a partir desse nosso encontro conseguiremos estreitar a relação acadêmica entre nossos povos, a nossa relação diplomática entre nossos povos, e as universidades, como tem essa função e essa missão internacionalista, essa missão civilizatória, ela é o locus principal, é o locus privilegiado para nós estabelecermos o diálogo. Nesse sentido, quero agradecer a todos e pedir a Patrick e a Júlio, que estão aqui nos acompanhando, também para passarmos a mensagem do vice-governador. Durante todo o tempo, nós estaremos aqui também com nossas duas tradutoras, a Raquel e a Alexandra, e gentilmente vamos ajudar em todo esse processo. Mas podemos passar para o nosso vice-governador. Algo estranho aconteceu. Senhoras e senhores, tivemos um pequeno problema técnico com a gravação do nosso vice-governador. Assim que nós tivermos superado esse problema, teremos o prazer
de passar para o nosso vice-governador em gravação. Ele pediu desculpas pela não presença dele em tempo real, mas ele é um grande apoiador dessa nossa iniciativa, o governo do estado da Bahia. Eu queria passar a palavra para a professora Maria Hilda, nossa querida professora Maria Hilda, que é nossa diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que é a faculdade que abriga o Centro de Estudos Afro-Orientais, como órgão complementar. Professora Maria Hilda, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer imenso estar aqui nesse momento, participando de uma solenidade que tem várias características que são extremamente importantes no momento que vivemos. Primeiro, a alegria de, apesar de todas as dificuldades, estarmos conseguindo inserir o CEAL novamente na vida acadêmica da Universidade Federal da Bahia. Ele tem vivido inúmeras crises, tem sido bastante difícil a gente sair dessa crise, mas creio que com essas atividades agora haverá realmente uma melhora muito grande e um estímulo muito grande das pessoas para participarem do CEAL e o CEAL voltar a reviver e a cumprir o seu papel, que é um papel de difusor de cultura, de línguas, um difusor, enfim, de reflexões importantes para a nossa sociedade. Para a Faculdade de Filosofia, é uma etapa mais vencida, que é ressuscitar o CEAL, né? E estamos todos muito entusiasmados e felizes e dispostos a colaborar naquilo que seja possível. Agradecer essa promoção da Prograde, né, que foi a grande gestora de todo esse processo que hoje nós estamos vivendo. Agradecer a presença, a fala do vice-governador e dos embaixadores, né? Acho que sociedades milenares instituídas já como estados, né, podemos dizer assim, como a China e como o Irã, têm grandes contribuições a dar para a nossa sociedade, particularmente com o momento que o Brasil vive. Superação de problemas, superação de crises, duas economias em franco desenvolvimento, vai com muita inserção no mundo atual, às vezes para o incômodo de alguns, né? Mas essa situação do Oriente Médio, pela resiliência milenar, tanto do Irã quanto da China, tem muitas lições a nos dar. Temos muito que aprender com eles, temos muito que saber deles, né? Ter um conhecimento mais real, mais não fictício, como temos normalmente, a depender das informações que nos chegam, tanto sobre a China como sobre o Irã. E parabenizar a esses dois países que têm uma trajetória, repetindo, milenar, e que superou tantas dificuldades, inclusive a dominação imperialista, né, que vai, no caso do Irã, até o século, aliás, tanto no Irã como na China, né, até o século XX, e que esses países conseguiram se reerguer, resgatar a sua dignidade, a sua importância e conquistar um espaço no mundo muito importante, muito interessante. Espero que, para além da economia, também aprendamos muita coisa sobre a cultura chinesa, sobre a cultura iraniana e aprender com eles também essa capacidade de resistir e de promover aquelas reformas necessárias para que tenhamos um país mais justo, mais equilibrado e mais verdadeiro. Acho que a Bahia e o Brasil só têm mesmo que aprender com esses dois povos. São lições extremamente interessantes, importantes e dignas de serem referências para as nossas lutas. Obrigado. Muito obrigado, professora Maria Hilda. É um prazer estar aqui com a senhora. Eu queria passar a palavra agora à nossa querida professora Elizabeth Ramos, professora do Instituto de Letras e atualmente é nossa assessora de assuntos internacionais da reitoria. A professora Elizabeth está aqui representando o nosso magnífico reitor, o professor João Carlos Salles. Professora.
Professora, seu microfone está fechado. Eu sempre me esqueço, Penilton. Me desculpa. Então, vamos lá, recomeçando. Bom dia a todos os presentes. É um prazer estar aqui com os colegas e com os visitantes, né? A representação diplomática do Irã. Dou a todos um cordial bom dia. É um momento muito interessante, muito rico para a Universidade Federal da Bahia, né? Estimular esse contato, esse intercâmbio com o Irã, na condição de, como disse muito bem a professora Hilda, de cultura milenar. Certamente temos muito a aprender com o Irã, né? Quanto mais não seja também pela sua capacidade de resistência, né, cultural. Então, é uma relação muito importante, principalmente no momento atual, e que já vem se arrastando desde o século XX, no sentido de olharmos as diferentes culturas que constituem o chamado Oriente Médio, não é? São culturas diversas, não é um bloco, não se trata de um bloco cultural, não é? Então, eu acredito que o interesse aqui, o centro das discussões que vamos ter hoje, está focalizado no Golfo Pérsico, um golfo lindo, né, e de tanta importância econômica e política, não é? De nossa parte, na Assessoria para Assuntos Internacionais, estamos abertos à formulação de acordos, à assinatura de acordos com instituições de ensino superior, instituições de pesquisa no Irã, né? Repito também o que disse minha colega, professora Maria Hilda, né? Temos com certeza muito a aprender, não é? Então, eu tanto para os alunos de graduação, quanto para os estudos da pós-graduação, a riqueza, o campo de conhecimentos no Irã, tanto quanto no Brasil, é imenso. Então, temos muito que intercambiar, não é? Temos muito que discutir em termos de nanotecnologia, em termos de estudos de petróleo, né, exploração de petróleo, artes plásticas, não é? História, meu Deus, essa história que a gente não se cansa de dizer que é milenar, né? Arquitetura, veja você, né? Arqueologia, né? Literatura, eu não sei se eu mencionei história, a literatura, principalmente a poesia iraniana, não é? O cinema iraniano, que vem se destacando tanto, né? E envolvendo tudo isso, os estudos culturais. Portanto, os acordos de cooperação que a Universidade Federal da Bahia firmar com instituições de ensino e pesquisa iranianos serão enriquecedores para todos nós, né? Então, nós estamos abertos a, inclusive, orientar como é que firmamos esses acordos, não é? E estamos muito contentes, muito felizes de poder iniciar essa nova relação. Eu dou mais uma vez as boas-vindas à representação diplomática do Irã, em particular ao senhor embaixador. Tenham todos um bom dia e um evento bastante proveitoso. Obrigada. Muito obrigado, professora Elizabeth Ramos, como sempre, com colocações muito importantes. Eu queria agora agradecer às duas professoras e vamos chamar os nossos debatedores de hoje. Queria convidar para estar aqui na sala conosco o embaixador do Irã, o Dr. Hossein Garibi,
e também os nossos dois debatedores, Daniel e Júlio. Convidar também a nossa tradutora, né, Raquel de Souza. A partir de agora, o microfone da Raquel ficará aberto, porque ela passará para a gente em português o conteúdo da fala do senhor embaixador, que será em inglês. E quero, mais uma vez, agradecer imensamente à Embaixada do Irã por essa oportunidade. Como os senhores já viram, nós com certeza vamos ter muito a conversar a partir do que a nossa assessora de Assuntos Internacionais falou. Bom dia, senhor embaixador. Bom dia, Raquel. Thank you. Bom dia, agradeço pela oportunidade de estar aqui. É um prazer para mim, é uma oportunidade muito grande para mim de estar aqui para falar sobre paz e segurança e como nós podemos contribuir para promover a paz na nossa reunião, na nossa região. Eu gostaria de agradecer ao senhor João Leão, vice-governador da Bahia, a doutora Elizabeth Ramos, responsável pelo setor internacional da Universidade Federal da Bahia, a doutora Maria Hilda, diretora da Escola de Filosofia e Ciências Humanas, ao doutor Júlio Rocha, diretor da Faculdade de Direito, ao doutor Daniel Aragão, professor de Relações Internacionais da Federal da Bahia, e ao doutor Penildon Silva Filho, que é responsável pelo setor de educação de graduação da universidade, e por todos que estão aqui participando desse evento essa manhã. Sem muitas questões de introdução, eu já vou diretamente apresentar os tópicos que gostaria de discutir hoje. Falarei brevemente sobre a história que está por trás das questões de segurança no Golfo Persa, e depois gostaria de continuar com propostas, concluindo com a iniciativa recente para a promoção da paz, que explicarei. Qualquer questões que envolvam segurança envolvem princípios e conceitos que dizem respeito a acordos consensuais e a construção de medidas. Falarei sobre essas questões dessas medidas necessárias e depois estarei aberto para discussões e para troca de possibilidades, de perspectivas. E também eu gostaria de informá-los e informá-las que, teoricamente, o que eu falo está dentro da questão do terceira teoria de relações internacionais. E, para começarmos, vamos iniciar pela história. Quando foi iniciada, que tipos de ameaças tínhamos nessa região do Golfo Persa? Vamos voltar aos anos 80, quando Saddam Hussein começou a atacar barcos comerciais no Golfo Persa, iniciando a guerra tanker. Muitos foram alvejados por forças iraquianas. O Irã veio com a proposta de estabelecer um acordo de cooperação e segurança na região, visando impedir a ampliação da guerra Irã-Iraque para garantir a estabilidade nessa área. Essa noção, mais tarde, foi refletida no Conselho, na resolução do Conselho das Nações Unidas 598,
essa resolução acabou com a guerra Irã-Iraque. Mas essa lei, em termos de segurança regional, não obteve apoio suficiente para ser implementada. Eu gostaria de ler esse parágrafo. O parágrafo diz: além dos pedidos feitos pelo secretário-geral das Nações Unidas para examinar em consulta com o Irã e o Iraque e com outros estados da região medidas para ampliar a segurança e a estabilidade da região. Essa parte da resolução ainda está pendente e ainda não temos visto medidas concretas tomadas pelo secretário-geral das Nações Unidas. E nós temos agora quase 35 anos e não houve nenhuma continuidade. Outra guerra surgiu nessa região, mas quando o Iraque invadiu o Kuwait em 1991, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais uma vez, enfatizou a necessidade da segurança regional, mas ainda assim nada foi estruturado. Mas os efeitos devastadores dessa invasão nos anos 80, seguida por 2 guerras terríveis no Iraque, em 91 e 2003. A última guerra contribuiu para a ascensão de ISIS na Síria e no Iraque. A organização ISIS, esse famoso grupo ISIS. Nessa época, a ameaça de segurança veio de um ator que não era estatal, que tinha poder suficiente para controlar grandes porções da Síria e do Iraque. Esses incidentes trouxeram um consenso forte entre as elites políticas iranianas que nós precisávamos ter um acordo regional com a participação de estados regionais, de todos os estados regionais. E aqui eu gostaria de enfatizar os incidentes que ocorreram após a emergência de ISIS na Síria e no Iraque. Esses foram resultados diretos das intervenções internacionais fracassadas em nossa região. Isso também, quando vimos no Afeganistão nos últimos dias, não há necessidade de explicações mais amplas sobre as principais fontes de inseguranças e instabilidades em nossa região. Eu me refiro ao terrorismo. Então, deixe-me falar sobre a gravidade das ameaças impostas pelo terrorismo em nossa região. E eu gostaria de explicar que, num determinado ponto em nossa região, entre 30 mil e 40 mil terroristas estavam ativamente inseridos nessa região. Então, se consideramos 30 mil lutadores, guerrilheiros, e essas pessoas nessa região vinham de 100 países diferentes, da Austrália, do norte da África, de várias partes do mundo. 100 países, membros de 100 países fazem parte desses grupos terroristas, vindo para a Síria e para o Iraque. Lembrem-se que, nesse tempo, quando Mossul era a segunda cidade, maior cidade dessa região, e Bagdá estava prestes a
desmoronar em 2014. Imaginem qual seria a configuração dessa região se ISIS tivesse conseguido se apoderar do Iraque e essas forças continuassem a se espalhar pelos países vizinhos. No Irã, sempre pensamos regionalmente e rapidamente reagimos para defender Bagdá e para impedir que ISIS se apoderassem de Erbil, a capital curda da região do norte do Iraque. Vocês podem compreender melhor o que digo se disser a vocês que os elementos de ISIS, quando atacaram o prédio do parlamento iraniano no coração, no cerne da capital Teherã. Para nós, combater o terrorismo para além de nossas fronteiras tem sido um elemento essencial para tornar a nossa região mais segura e mais estável. O terrorismo imposto por ISIS é um fenômeno único. Eu posso dizer a vocês que a resolução das Nações Unidas 2249 em 2015 descreveu ISIS como uma ameaça global sem precedentes para a paz internacional e a segurança internacional e convidou todos os membros das Nações Unidas para tomar todas as medidas necessárias para prevenir, impedir e suprimir esses atos de terrorismo e controlá-los no território da Síria e do Iraque. Essa ameaça terrorista foram utilizadas para descrever essas forças terroristas pelo Conselho de Segurança. Essa ameaça terrorista que vem dessas relações interestaduais, globais e regionais, foi suficiente para nos convencer da urgência e da necessidade de organizar acordos de segurança em nossa região. Gostaria também de oficialmente reiterar que o Irã não tem ambições territoriais e não invadiu nenhum país vizinho nos últimos 250 anos. Portanto, enquanto estamos preparadas para defender nossa dignidade, nós temos feito a opção de construir relações fortes com nossos vizinhos e continuamos a promover essas relações. Acreditamos que finalmente chegou o momento de estabelecer um acordo de segurança internacionalmente assegurado, mas que seja local. E agora falaremos sobre esses acordos. É uma região forte, através do engajamento, da construção da confiança e da segurança. Nós acreditamos e temos proposto criar aquilo que nós chamamos de uma região forte nas quais nações pequenas e grandes, mesmo aquelas com rivalidades históricas, contribuíram para a sua estabilidade. Isso é simplesmente reconhecer a necessidade de respeitar os interesses de todos interessados através dessa natureza de construção da estabilidade, enquanto tendências hegemônicas, por sua natureza, levará à insegurança. E o exemplo disso são essas rivalidades desnecessárias que têm feito com que a nossa vizinhança, que a nossa região se torne insegura. Um exemplo, em 2020, 2 países da região adquiriram um orçamento militar de mais de 75 bilhões de dólares. E na nossa região, a maior importância das armas estão localizadas na nossa região.
em busca de criar uma região forte, precisamos ser realistas e aceitar nossas diferenças. Nós precisamos pensar em formação de alianças e de segurança coletiva, criando uma rede de segurança, trabalhando em rede de segurança. Nós não queremos construir blocos que estejam de formas opostas. Nós precisamos criar uma rede de segurança que interajam umas com as outras, buscando construir estabilidade e segurança para a região. Esse conceito é um conceito na qual há uma soma, não zero, a partir da qual nós temos, ao invés de alianças e blocos, que são fundamentalmente de adquirir segurança a partir da insegurança de outros. A nossa teoria, a nossa proposta para implementar essa iniciativa é baseada em 3 palavras: falar, falar, falar. Conversar, conversar, conversar. O Irã propôs criar um fórum de diálogo regional e essa proposta está na mesa agora e é a única saída possível. Poderia tornar-se, se nossos vizinhos, países vizinhos se juntarem a nós, um instrumento para ajudar a organizar o diálogo em todos os níveis formais e informais em nossa região. Enquanto encorajamos um diálogo intergovernamental e formal, pode também promover um diálogo entre pensadores e acadêmicos. Um fórum como esse poderia nos ajudar a promover a compreensão e a interação nos níveis de governo, no setor privado e na sociedade privada, e levar a acordos em um espectro mais amplo de questões que incluem a construção de confiança, combater terrorismo, sectarianismo e extremismo, e garantir a liberdade de navegação e o fluxo livre de petróleo e outros recursos, e a proteção do meio ambiente, que é um desafio existencial na região do Golfo Persa. Os parâmetros propostos para a arquitetura do Irã são simples e efetivos. Ao invés de ignorar conflitos de interesses, aceitará diferenças. E sendo que a inclusividade pode agir como uma barreira para impedir a emergência de uma oligarquia nesses estados, e dessa forma podemos ter os seus interesses protegidos. Como o processo de Helsinki, e eu acredito que vocês se lembram, como os blocos começaram a se engajar nos anos 70, esse processo, a arquitetura do futuro do Golfo Persa deveria ser construída a partir da construção de confiança. Nesse fórum de diálogo regional, deveria ser baseado na necessidade de aceitar princípios reconhecidos, a soberania dos Estados, refletindo as ameaças ou uso da força, resolução pacífica de conflitos, respeito à integridade do território e que não houvesse intervenções em estados, em questões domésticas dos estados, respeito dentro desses estados a não proliferação de armas nucleares, a erradicação de armas de destruição em massa e a prevenção de uma corrida
de armas e uma melhor utilização das rotas de trânsito entre o norte, o sul e outras regiões. Tudo começa com o diálogo e a interação. Nós precisamos falar e compreender, nós precisamos nos falar e nos compreender. Essas discussões no fórum, num espectro amplo de cooperação e segurança, inclui as seguintes questões: compreensão mútua, diálogo, cooperação, controle de armas, desarmamento, trocas de informação militares, a promoção e o estabelecimento de uma zona livre de armas de destruição em massa e a conclusão de um pacto de não agressão entre esses estados regionais. Essa parte do acordo foi feita por mim. Eu comecei 25 pactos de não agressão desde 1996 e eu observei os elementos comuns nesses pactos de não agressão que foram concluídos. E há muitos elementos que podem ser replicados num novo pacto que deveria ser assegurado e concluído dentro desses estados da região. Alguns deles são um reconhecimento e o respeito de sistemas políticos, não interferir nas questões de outros, refrear-se em termos de violência e agressões, neutralidade quando está ocorrendo violência entre outros países, cooperação econômica, outras formas de cooperação de redes de transporte, contatos de pessoas com pessoas, comunicação e assim por diante. Para facilitar essa discussão, um número de forças-tarefas sobre segurança, economia, ciência, meio ambiente, cultura e humanitária que visam expandir a cooperação devem ser considerados. Várias forças-tarefas foram formadas. Segurança comum, incluindo o combate às drogas, ao tráfico de seres humanos, ao terrorismo. Cooperação econômica, incluindo em termos de energia. Cooperação social e cultural, incluindo diálogos interreligiosos e também o turismo. E a cooperação científica, incluindo a promoção de intercâmbio de pesquisadores e estudantes, proteção ao meio ambiente, principalmente o ambiente marítimo, e a cooperação humanitária, principalmente com questões de imigrantes, refugiados e pessoas que foram... E principalmente essas palavras nos dizem respeito à situação das pessoas no Afeganistão, que estão enfrentando problemas atualmente. A nossa região necessita de reforma que visa a maior participação, respeito pela lei e direitos humanos. Porém, essa reforma deve ser feita domesticamente. A democracia não deve ser importada e, principalmente, não deve ser imposta a partir de tanques e mísseis.
Esses modelos não podem ser amplamente articulados através dos sistemas que são diferentes de países desta região. Para concluir, eu deveria dizer que em nosso mundo interconectado, o destino de uma nação está intricadamente ligado aos destinos de nossos países vizinhos. O corpo de água que nos separa nessas regiões do sul é aquilo que nós compartilhamos. Todos nós dependemos dessas águas para sobreviver. Com os nossos destinos tão intimamente ligados, o único interesse que deve ser considerado é o interesse de todos. E essa segurança não pode ser alcançada às custas da insegurança de outros. Nós venceremos juntos ou perderemos juntos. Nós temos a capacidade de trabalhar juntos, confiar uns nos outros, combinando nossos potenciais e construindo uma região mais próspera. É crucial que possamos construir um arcabouço inclusivo para a confiança e cooperação nessa região estratégica. Qualquer exclusão será a semente da falta de confiança no futuro, da tensão e da crise. O cerne de qualquer acordo regional mais amplo deveria ser limitado aos 8 estados deste litoral que possa propiciar sua própria paz e segurança. Agradeço por sua atenção e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de ter essa troca de perspectivas que nos ajuda a compreendermos-nos melhor e aprender uns com os outros. E essa é a essência do construtivismo ao qual me referi no princípio de minha apresentação. Tenildon, estou à sua disposição. Muito obrigado, senhor embaixador. Acho que nós tivemos aqui uma aula muito interessante sobre a questão da segurança no Golfo Pérsico, mas que se estende a todo o Oriente Médio. Nós agradecemos muito pela sua intervenção. E já noto aqui uma série de possibilidades de parcerias, quando o senhor fala de cooperação econômica, cultural, acadêmica, ambiental. Nós temos aí a possibilidade de poder estreitar esses laços. E podem contar que o Brasil estará ao lado de vocês nesse processo de busca de paz e de prosperidade. Eu quero agora passar para os nossos 2 professores da universidade que gentilmente concordaram em interagir aqui com o nosso embaixador iraniano. O primeiro vai ser o professor Daniel Aragão, professor da UFBA, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, e também um dos coordenadores da pós-graduação em Relações Internacionais. E depois do professor Daniel, nós teremos a presença do professor Júlio Rocha, que aí eu farei uma apresentação mais longa dele. O professor Daniel, ele terá de 10 a 15 minutos para poder fazer comentários, perguntas e contribuir com esse nosso debate extremamente produtivo. Professor Daniel, é com o senhor. Bom dia a todas e todos que estão hoje aqui participando desse painel, dessa mesa, dessa conferência com o embaixador do Irã. Eu gostaria de, inicialmente, saudar o excelentíssimo senhor Hossein Garibi, embaixador da República do Irã, o excelentíssimo senhor João Leão, vice-governador da Bahia, a querida professora Elizabeth Ramos, assessora de Relações Internacionais da UFBA, a professora Maria Hilda Baqueiro Paraíso, diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o professor Júlio Rocha, colega aí de várias
empreitadas acadêmicas, digamos assim, com quem eu dialogo bastante, diretor da Faculdade de Direito, o professor Penildon Silva Filho, pró-reitor de graduação, com quem também temos uma estreita colaboração, sobretudo o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, o IAC, com o professor Penildon, a senhora Raquel de Souza, nossa intérprete. Eu agradeço, então, na pessoa do professor Penildon, o convite para participar deste evento com a Embaixada do Irã e buscar, na medida dos limites das minhas pesquisas, das possibilidades das minhas pesquisas em relações internacionais, contribuir com esse debate sobre a segurança no Oriente Médio. Eu gostaria de endereçar esse tema a partir de um viés que articula a segurança com o desenvolvimento. E pretendo aqui, na minha intervenção, nesse debate, né, trazer 3 enfoques. Um enfoque mais sobre a influência da conjuntura sistêmica, sobretudo a partir da polaridade entre China e Estados Unidos, com foco, sobretudo, na cooperação da China com o Oriente Médio. Depois pretendo discutir mais nos conflitos, né, e nas possibilidades de acordos interestatais no Oriente Médio. E depois gostaria de discutir, né, e entendo que já foi sinalizado pelo senhor embaixador, questões relacionadas com outras agendas de segurança, né, para além da questão militar, nuclear, né, como outras agendas de segurança estão presentes também e poderiam ser endereçadas. Bom, primeiro, então, gostaria de falar de uma questão que é a questão sistêmica, estrutural, né, a questão internacional mais ampla, e qual a relação que ela tem, então, com a questão da segurança no Oriente Médio. A gente entende que, historicamente, a discussão do tema da segurança no Oriente Médio foi bastante interpelada pelo imperialismo norte-americano, pelo poder dos Estados Unidos e pelas ações dos Estados Unidos e também da Europa, né, nessa região. Mas existe um ator que a gente poderia chamar de emergente, ou já um ator, né, quase hegemônico, digamos assim, que é a China, e interessa, então, tentar entender as perspectivas de segurança no Oriente Médio a partir da cooperação com a China e o nexo entre cooperação e desenvolvimento. A China, em março desse ano, acabou de assinar um acordo, um pacto estratégico de 25 anos de cooperação com o Irã. E outros pactos de cooperação, né, são feitos pela China com outros estados da região. Né? A China foi um ator, inclusive, fundamental no plano de ação conjunto global para tratar da questão nuclear no Irã. Teve um papel fundamental a China em 2015, né? E aí a gente sabe os desdobramentos depois da saída, do indicativo de saída do governo Trump, do acordo, mas a China tem tido um papel fundamental também nessa questão de endereçar uma visão estratégica para o Oriente Médio. Né? O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, tem constantemente sinalizado a preocupação da China com o Oriente Médio e as políticas da China para o Oriente Médio. Né? A União Europeia também, né, a Comissão Europeia e da União Europeia, sinaliza que tem acordos de cooperação visando, inclusive, questões relacionadas entre segurança e desenvolvimento com o Iraque, o Irã e o Iêmen. Então, a Europa, claro, é um outro ator estratégico, né, nesse processo de mediação das questões de segurança do Oriente Médio, além da China. Né? Mas, endereçando particularmente a China, me interessaria saber como o Irã tem visto esse papel da China. Obviamente, e até diante da apresentação feita pelo senhor embaixador, a gente poderia dizer, e é o que eu vou falar em seguida, né, de que essa questão estrutural, sistêmica, né, é uma questão de uma visão de atores externos, e aí também a China como ator externo, influenciando nesses processos do que deveria ser a segurança no Oriente Médio, dos tipos de acordos que se deveriam ter. Né? Mas sabemos que né, as várias regiões do mundo estão presentes também dentro dessa arquitetura e desses conflitos, digamos assim, até dessa bipolaridade, poderíamos dizer, no momento entre os Estados Unidos e a China. Então, dentro desse contexto,
E pensando nos processos aí desse nexo de cooperação para o desenvolvimento com a questão de segurança, me parece que a China é a grande novidade. A gente tem estudado a cooperação chinesa para o desenvolvimento e tem visto que a cooperação chinesa, diferente da cooperação dos europeus e dos norte-americanos, ela se diferencia porque ela não tenta impor um padrão de democracia, de direitos humanos, para outras regiões, para outros estados do mundo. A China entra aí como ator de peso, mas ela não tenta, o projeto de civilização chinês não passa por um projeto de missionário, de expansão cultural, digamos assim, das suas questões políticas e econômicas para outras regiões. Como é que, então, a China muda esse cenário e me permite outras configurações em termos das possibilidades de acordos em segurança no Oriente Médio? Então, essa é a primeira questão que me parece que é importante a gente estudar, porque a grande novidade no momento é o peso da China nesses processos, né? Uma outra questão é a questão dos conflitos interestatais, e aí a questão da segurança no Oriente Médio, né? O conhecimento que a gente tem é um conhecimento que constantemente reflete dois eixos, o petróleo e as questões religiosas. E me parece importante nesse diálogo, né, a gente ver como a questão da segurança na região poderia passar por um viés político e econômico, outras dimensões de entender esses processos, para além das questões religiosas e do petróleo. Como a questão da cooperação econômica entre os Estados se sobrepõe a essas questões. Os acordos de segurança passam por acordos de cooperação econômica e para o desenvolvimento entre os Estados da região. Em sua apresentação, o embaixador destaca o ISIS, o Estado Islâmico, né? Um ator não estatal, o terror, e parece bastante relevante em sua apresentação conhecer a construção de políticas de segurança dos Estados e também para enfrentar o terrorismo, que não sejam aquelas de uma visão europeia e dos Estados Unidos. Muito temos de aprender sobre a visão própria do Irã sobre as políticas de segurança. Para o nosso programa aqui de Relações Internacionais, interessa, como eu destaquei no início, compreender o nexo entre segurança e desenvolvimento, né? Como essas questões estão imbricadas, né? Que políticas estão sendo feitas que fazem com que interesses econômicos, né, de cooperação econômica para o desenvolvimento possam se sobrepor a questões, por exemplo, como a do conflito religioso. Por fim, eu gostaria de discutir, e isso vem tendo um impacto grande nos estudos de relações internacionais, que historicamente, até por conta da Guerra Fria, estiveram centradas nas questões militares, né, nucleares, em temas relacionados à corrida armamentista e outros temas, e esses temas continuam existindo, mas que outras visões estratégicas poderiam ser tratadas com relação à segurança. E me alegrou muito ver que o embaixador, ao final de sua apresentação, já destacou alguns desses temas, né? Então, que outras agendas que hoje são tratadas como essenciais na questão de segurança, poderíamos estar dialogando, né? A segurança alimentar, a segurança sanitária, e nós estamos há 1 ano e meio vivendo, né, com a pandemia do Covid-19, do coronavírus, e essa questão da segurança sanitária tornou-se também uma questão de grande visibilidade, essencial. A segurança energética, a segurança ambiental, como essas outras agendas são agendas também, né, presentes no debate de segurança e que podem se sobrepor também nesses interesses, nessas questões de segurança, a questão, sobretudo, que é retratada em termos da questão dos conflitos estarem sempre como tendo pano de fundo questões religiosas, né? Então, essas são outras agendas. E também como é que a gente poderia tratar, né, de endereçar a questão relacionada a grupos específicos, grupos populacionais específicos, como a questão, por exemplo, dos refugiados. Há 3 milhões de afegãos no Irã antes dessa crise iniciada há 10 dias, com a chegada do Talibã a Cabul. Essa questão dos refugiados é uma questão, né, que se repete também constantemente no conhecimento que nós temos desses deslocamentos humanos e a preocupação com esses deslocamentos humanos nessa região, né? Então, como a questão dos refugiados se torna uma questão estratégica aí
relacionada à segurança. Outras questões relacionadas a grupos específicos, né? A questão, por exemplo, das mulheres e da comunidade LGBT. Esses são temas ocidentais, né? Como é que a gente poderia tratar da segurança de populações e grupos específicos como esses, para além de uma visão do Ocidente? Até que ponto alguns desses temas seriam essencialmente ocidentais e são considerados tabus, seja no Irã, seja em todo o Oriente Médio, né? Em grande parte do Oriente Médio. Então, essas são questões também relacionadas a agendas específicas e grupos específicos que interessam nesse debate também de segurança e que também podem ser bastante diferentes o tratamento dado, dependendo, né, de cada um dos estados da região e de como endereçam algumas dessas questões. Eu entendo que o intercâmbio de reflexões entre as nações sobre a segurança mundial, a construção da paz e do desenvolvimento para todas e todos é muito bem-vindo. É um desafio que implica o conhecimento produzido nas universidades, em nossas universidades, e no intercâmbio entre elas, até, inclusive, numa perspectiva do que a gente chama de cooperação sul-sul, uma cooperação que não tenha que ser constantemente mediada, né, pelo norte, né, por onde seriam, né, os grandes centros de produção de um tipo de conhecimento, mas que outras produções de conhecimento podem se dar e aprendizados a partir dessa cooperação. Então, saúdo mais uma vez a possibilidade de diálogo e parceria com a República do Irã, na perspectiva de intercâmbios entre pesquisadores e estudantes de nossas universidades. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora para o professor Júlio Rocha, mestre e doutor em Direito, especialista na área do direito ambiental, diretor da Faculdade de Direito da UFBA, faculdade mais do que centenária, né, de 1892, e também ele terá de 10 a 15 minutos. Para o professor Júlio Rocha. Né? Terá de 10 a 15 minutos para poder fazer a sua fala. Depois disso, nós queremos convidar de novo o embaixador para poder fazer também suas considerações. Né? O embaixador tem um problema de horário, ele terá que sair mais cedo, provavelmente às 11 horas, mas temos bastante tempo para poder aprofundar esse debate. Se tivermos tempo, depois a gente continua a fazer esse intercâmbio também de perguntas e respostas. Professor Júlio Rocha, um grande prazer tê-lo aqui conosco, a palavra é sua. Bom dia aos presentes, professor Penildo Silva Filho, da Prograde, que organiza esta importante atividade. Faço a saudação ao embaixador Hacem, que está conosco aqui, a representação do governo do Estado da Bahia, a professora Maria Hilda, diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a professora Elizabeth Ramos, da Assessoria Internacional da UFBA, o professor Daniel Aragão, professor de Relações Internacionais e parceiro de diversas iniciativas. Eu li com atenção o documento do embaixador, as suas colocações tão bem feitas e importantes de serem impostas. Primeiro, dizer da relevância desse diálogo intercultural para a Universidade Federal da Bahia. E, ao mesmo tempo, saber da importância desse diálogo nas relações bilaterais entre Irã e Brasil e, ao mesmo tempo, na perspectiva das aproximações de investigação, de ensino, de extensão, que possam ser feitas entre as instituições brasileiras aqui na UFBA e as instituições iranianas. Dizer da mesma forma que me pareceu muito importante o aporte e a narrativa construída pelo embaixador em relação aos desafios de construção da segurança regional, os consensos construídos. Eu venho também, além da Faculdade de Direito, nós temos um mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania com a Escola de Administração
onde o tema da segurança é um tema importante. Eu quero, de logo, pontuar ao embaixador sua avaliação. Vi muita preocupação em relação ao Estado Islâmico, os riscos e a desestabilização da política internacional por conta das iniciativas, principalmente Síria, Iraque e Afeganistão. Mas como avalia hoje, sei também, eu estou aqui com a nossa oficina de Relações Internacionais nos acompanhando, sei que o Irã, fiz pesquisas, tem um número significativo de refugiados, e a primeira pergunta que eu faço é qual a situação atual dos refugiados, dos migrantes no Irã, e o que significa e qual o impacto das recentes mudanças ocorridas no Afeganistão, isso para o Irã. E, da mesma forma, compreender melhor as estruturas de poder e os aspectos legais, constitucionais do Irã. Eu gostaria de também perguntar ao senhor embaixador da República Islâmica do Irã, essa Constituição que surge a partir de 1979 e as leis, como se efetivam e qual a instância superior do judiciário iraniano para apreciar conflitos normativos e constitucionais. Percebi a importância da estrutura democrática iraniana, mas perceber melhor como se implementa a aplicação da política e da legislação no Irã. Temos aqui uma experiência no Brasil como um país multicultural, diverso. Me parece que o Irã também tem essa característica, inclusive linguística e étnica, religiosa, e como lidar com diversidade e identidade e unidade nacional. Eu fui demandado esta semana pelo desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Leidivaldo Brito, sobre os Bahá'í, como se percebe e como o Estado iraniano tem lidado com diversidade religiosa nas fronteiras do território nacional iraniano. Eu quero também avançar, compreendi como se tem estabelecido o Fórum de Diálogo Regional e como tem avançado na perspectiva existencial como desafio do Golfo, da região do Golfo e Pérsia, como isso se dá. E, ao mesmo tempo, sei das preocupações explicitadas pelo embaixador em relação a diálogo e cooperação, controle de armamento, a não proliferação do estabelecimento de zona livre de armas de destruição em massa, não agressão, pacto entre Estados. Como tem se dado a perspectiva da proteção ambiental, principalmente a marinha. Eu gostaria muito que o embaixador pudesse pontuar, e a cooperação humanitária. E, por último, num diálogo com direitos humanos, nós aqui temos discutido na Universidade Federal da Bahia, nosso desafio é a luta por dignidade, mas também sabemos que a luta dos direitos humanos é uma luta também por paradigmas, né? Romper o modelo eurocêntrico de direitos humanos, esse modelo imposto pelo Ocidente, pelas nações hegemônicas. Como perceber os direitos humanos a partir da realidade do ponto de vista do Irã? É uma questão última que eu gostaria de fazer ao embaixador, afirmando novamente da importância desses caminhos de mão dupla entre nossas nações,
dizer do respeito às tradições culturais, históricas e, ao mesmo tempo, a influência da cultura, o que hoje se chama cultura do Irã, mas, ao mesmo tempo, esse processo histórico milenar que significou os povos que hoje entendemos na modernidade, que se hoje com o Estado iraniano convivem de forma cotidiana. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Penildo Silva Filho e devolvê-lo a palavra para que possa conduzir os debates. Muito obrigado, professor Gil Rocha. Novamente foi um grande prazer poder ouvi-lo e passaremos daqui a pouco para o nosso querido embaixador Hossein. Nós estamos mudando nesse momento a tradutora. Então, a Alexandra, ela vai desligar o telefone, que está em contato diretamente com o embaixador, e a nossa outra tradutora, a Raquel, fará essa ligação. Aí, se a Alexandra puder avisar isso pelo telefone também em inglês para os nossos colegas, é interessante. E daqui a 2 minutos, professor, nós vamos... Diga. É porque ele estava falando para mim que ele não estava conseguindo me ouvir direito, justamente por conta dos microfones, do som que saía do StreamYard e o meu, mas o meu microfone aqui está desligado do StreamYard. Eu estou falando com ele no celular, só que ele disse que estava complicado. Talvez o microfone dele lá do StreamYard esteja aberto. Eu vou pedir ao nosso pessoal aqui que está no apoio para deixar o microfone dele sempre fechado para poder tentar evitar a microfonia. Ok, vou falar com ele aqui. Mr. Pronto. Ele disse que... Então, senhoras e senhores, eu peço somente a paciência por 2 minutos para nós podermos fazer a troca das tradutoras, aproveitando, e quero agradecer imensamente essas nossas 2 tradutoras que estão conosco aqui hoje, tanto a Raquel de Souza quanto a Alexandra, e dizer que sem a sua ajuda, sem a ajuda de vocês, nós não teríamos tornado realidade esse nosso encontro. Tivemos a intervenção do professor Daniel, do professor Júlio Rocha. O professor Daniel abordou uma série de pontos, especialmente a questão da relação com a China e a emergência da China no cenário internacional e também naquele cenário regional, e houve uma pergunta mais nesse sentido, e também no sentido de que realmente nós estamos aqui contribuindo para a superação de um preconceito que sempre se olhava ao Oriente Médio pensando em petróleo ou em religião apenas. E tivemos a fala do nosso querido Júlio Rocha, que abordou também questões que eu acho que são fundamentais, sobre a questão dos direitos humanos, justamente numa perspectiva de que eles não podem ser utilizados como um instrumento, como um discurso para promover intervenções em outros países. Isso é fundamental nos dias de hoje, Nós acabamos de ver a saída da ocupação do Afeganistão de forma desastrada e vimos que não adianta se estabelecer um modelo de democracia ou um modelo de direitos humanos estrangeiro, alienígena, em um determinado país. O resultado sempre será desastroso. Isso foi patente no Afeganistão depois de várias outras iniciativas. Então,
é fundamental mesmo que nós coloquemos em marcha esse processo de cooperação, de pactuação de paz. Bem, eu quero passar a palavra agora, pergunto se nós já podemos iniciar. Se nós podemos iniciar a resposta do embaixador. Podemos, Patrick? Você... Estou ouvindo, professor. A Alejandra ainda está resolvendo o problema da conectividade. Pergunto para a Alejandra se ela conseguiu. Eu estou conectada, entretanto, ele disse que não consegue me ouvir. Eu vou ver se Raquel assume, se ela consegue resolver, porque ele acabou desligando aqui. Não sei por quê. Tá joia. A Raquel deixou um recado aqui que ela está ligando para o embaixador. Então, a gente pode aguardar e peço, por favor, que ela nos avise aqui no chat mesmo do nosso StreamYard, da nossa plataforma, quando ela conseguir estabelecer. Pronto. Raquel já está no telefone com o embaixador e quero agora passar a palavra para o nosso convidado. Né? Ele terá a oportunidade de comentar o que nossos dois professores falaram e sinta-se à vontade, sinta-se em completa liberdade para abordar outros pontos também. Com os senhores Dr. Hossein Garibi, nosso embaixador do Irã no Brasil. Eu peço à nossa tradutora, por favor, a Raquel, que ela abra o microfone dela na plataforma StreamYard, para ela poder passar em português. Eu peço à nossa tradutora, por favor, a Raquel, que ela abra o microfone dela. Aberto. Estou aqui. Bom dia novamente, good morning. A primeira pergunta diz respeito à questão da crise de refugiados no Irã. E eu deveria dizer que desde 1979, quando as forças da União Soviética invadiram o Afeganistão, milhões de refugiados afegãos foram para o Iraque, tanto em campos de refugiados e cidades, e todas as cidades iranianas tivemos um número grande de pessoas do Afeganistão que estão trabalhando e também residindo nas cidades. E baseado em uma ordem que foi dada nos últimos anos pelos governos, todas as escolas devem aceitar crianças de famílias afegãs de forma igualitária, como qualquer estudante iraniano. E para nós, aceitar refugiados do Afeganistão, nós já nos acostumamos com isso, não é nada novo, e vamos receber fluxos de refugiados em função das novas circunstâncias em curso no Afeganistão. É também muito importante que recebamos apoio, ajuda de outros países e de organizações internacionais, visando nos ajudar a propiciar assistência suficiente para esses refugiados. E lembrem-se que o Irã está sob sanções norte-americanas. Nós precisamos ajudar os afegãos, nós precisamos combater a pandemia do coronavírus
e nós precisamos abordar vários desafios durante a pandemia, enquanto as sanções mais estritas que foram impostas pela administração do presidente Trump, chamado pressão máxima. Nós estamos tentando, então, ao máximo, de tal maneira que possamos lidar com essa crise humanitária. E também as pessoas. Há uma campanha organizada pelas pessoas do Irã visando ajudar a esses refugiados, e não somente o governo, mas também as pessoas que estão participando dessa campanha visando abordar as necessidades desses refugiados. E nós temos quase 900 quilômetros de fronteira com o Afeganistão, e nós precisamos cuidar dessa fronteira tão vasta. Não é uma tarefa fácil. Essa foi a primeira pergunta, e a segunda pergunta fala sobre a Constituição iraniana, e a resolução de conflitos. E, claro, se refere a pessoas de religiões ou grupos étnicos diferentes, eu posso dizer a vocês que todas as pessoas estão representadas no parlamento. E talvez alguns de vocês não saibam que mesmo as comunidades judaicas pequenas no Irã, formada por cerca de 20 mil pessoas, elas estão representadas no parlamento. Temos um parlamento no qual há representantes de comunidades cristãs e de todas as partes do país, dessas regiões, que a população muçulmana Sunni tem a maioria, representa a maioria. E o Irã tem sido como um mosaico de culturas diferentes, de diferentes etnicidades e diferentes religiões. E temos uma rua pequena no Teherã, que não somente tem uma mesquita, mas uma sinagoga e uma igreja católica. Então, diferentemente daquilo que se ouve na mídia, e principalmente da mídia norte-americana, se você visita o Irã e Teherã, você poderá sentir como que as pessoas de diferentes religiões podem coexistir uns com os outros, interagindo no parlamento. Houve uma pergunta sobre a questão de diversidade religiosa, já abordei essa pergunta, e houve um exemplo dizendo em relação à questão dos bahaístas. Eu já tenho estabelecido contatos com direitos humanos, à frente dos direitos humanos no Congresso brasileiro, abordando essa questão, e a eles eu disse que, enquanto representante do governo, se eu receber qualquer incumbência relativa a qualquer minoria religiosa, eu tenho a obrigação de lidar com essas reclamações e essas reivindicações que serão abordadas e serão respondidas. Mas algumas pessoas não estão se referindo a minorias específicas, mas eles se escondem
por detrás de suas identidades religiosas. Todas as pessoas são iguais perante a lei, não há nenhuma exceção. E de tal forma que nós precisamos garantir que todas as pessoas sejam tratadas de formas igualitárias. Se há algum mecanismo que possa abordar essas demandas, eu, enquanto representante do governo, eu farei o máximo de tal maneira a garantir que a lei e a Constituição seja completamente cumprida. A pergunta sobre o meio ambiente e a proteção do meio ambiente é uma questão muito importante, principalmente que nos últimos meses o Irã tem um problema muito sério de secas. Nós precisamos gerenciar questões de gerenciamento das águas, a questão do processo de formação de desertos e do pó, da poeira, está incomodando a população. Nós estamos fazendo o máximo que podemos para promover a proteção do meio ambiente. Duas coisas que ocorreram nos últimos anos ajudaram imensamente o governo. Primeiro é que muitas ONGs e muitos membros da sociedade civil estão agora trabalhando de tal maneira que as pessoas possam participar no processo de proteção do meio ambiente. Eles estão caminhando lado a lado com o governo, de tal maneira que possamos garantir que a proteção do meio ambiente seja observada em todos os seus aspectos. E também é muito importante ressaltar que este discurso da narrativa sobre o meio ambiente tornou-se muito popular. Se vemos agora a imprensa, a mídia, fala todo dia sobre a questão. E esse é um fenômeno novo. A mídia iraniana, nós estamos felizes que essa questão agora tenha se tornado uma questão prioritária para as pessoas. E esses discursos públicos, e com a participação das pessoas, a proteção do meio ambiente seria muito mais fácil para todos nós. Mas, mais uma vez, eu agradeço por essa pergunta. E essa questão agora tornou-se um problema global. O Brasil tem uma participação forte em nível internacional e eu tenho grandes esperanças que possamos trabalhar juntamente, em colaboração com o governo brasileiro, para que possamos melhor proteger o nosso meio ambiente. A próxima pergunta que tenho aqui como o Irã está protegendo os direitos humanos de sua população? A segunda parte, eu posso dizer a vocês que todas as nações têm o seu padrão próprio e sua própria tradução, sua própria história. Os direitos humanos e a dignidade das pessoas é muito, muito importante. E eu me lembro que o meu ministro de Relações Exteriores chamou essa questão uma questão da noção de segurança humana. Segurança humana refere-se às dimensões da vida humana que também afetam sua segurança. Então, se queremos uma nação segura,
Se queremos garantir a segurança de todo um país, precisamos observar direitos humanos. Mas também é algo que deveria ser acompanhado pelas instituições locais, e as instituições também têm um papel importante a partir do momento que há um número de leis nos anos recentemente que tem melhorado, aprimorado questões de direitos humanos. Tínhamos uma lei muito rígida da pena de morte para aqueles que estivessem envolvidos em tráfico de drogas, e a mudança da lei agora, houve uma mudança nessa punição para tráfico de drogas, para sentenças mais brandas, como, por exemplo, o número de penas de morte, de sentenciados à morte, houve uma diminuição dessas sentenças. As legislações que utilizam, que visam proteger os direitos das crianças, principalmente meninas e mulheres, estão sendo gradualmente fazendo com que as pessoas se sintam mais dignificadas e que estejam morando num mundo melhor a partir do momento que seus direitos estejam protegidos. E o governo tem tomado passos importantes para garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais para as pessoas. Eu só tenho essas perguntas. Se há outras perguntas, por gentileza, me informem. Podem passar. Muito obrigado, senhor embaixador. Thank you, ambassador. Tivemos aqui algumas respostas bastante interessantes. Como nós ainda temos um tempo, né? Eu fui informado pelo nosso assessor Amin, né? O assessor da embaixada Amin, que o embaixador vai ter até às 11 horas da manhã. Eu queria passar a palavra de novo para o professor Daniel e o professor Júlio Rocha, para que eles pudessem interagir mais. Pergunto quem poderia falar primeiro, o professor Daniel? Sim, eu penso que seria interessante, talvez, resgatar do começo da minha apresentação a questão da China, né? Me interessa saber qual o papel específico que o Irã vê da China na mudança na questão da segurança do Oriente Médio a partir da cooperação para o desenvolvimento. Como a cooperação chinesa ela se coloca em um outro papel diante da região e pode impactar nos processos de segurança. Então, a questão da China me parece que é algo que a gente tem particular interesse de conhecer, né? E relacionado a isso também, outros desdobramentos na região de processos de cooperação do desenvolvimento do Irã com os parceiros, os outros atores na região, como é que se dá isso? Ou seja, se o embaixador entende de que há uma relação estreita entre cooperação para o desenvolvimento e segurança, até diante do bloqueio econômico, né, dos Estados Unidos no momento, como é que se percebe uma necessidade de endereçar as questões de segurança relacionadas com questões da cooperação econômica e para o desenvolvimento. Obrigado. Professor Penildo? Eu gostaria de... eu quero agradecer... Professor Daniel. Professor Penildo, por favor. Professor Júlio, fique à vontade. Eu gostaria de aproveitar esse tempo que o embaixador tem conosco
para que ele pudesse, essa apresentação eu vou disponibilizar para os nossos discentes, inclusive. Hoje, qual o maior tribunal no Irã, e esse tribunal é um tribunal constitucional, e, ao mesmo tempo, qual o fundamento existe a Constituição do Irã, e, ao mesmo tempo, normas religiosas que servem como fundamento também interpretativo? É uma pergunta. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a China. A China é um grande... Muito obrigado, professor Júlio. ...parceiro do Irã, e ela vê essa região... Muito obrigado, professor Júlio. ...uma região eu queria passar, como então, a para o maior nosso fonte de energia para a sua economia. Amigo, nosso embaixador e, do Irã, ao mesmo tempo, a China observa Brasil, essa Hossein região Garibi, para como poder fazer dos maiores suas mercados considerações no debate para segurança no Oriente os Médio, promoção da chineses e Universidade Federal da também Bahia, para especialmente, investimento da especificamente, China. por Então, a meio do questão CEAL, Centro de Estudos da Afro-Orientais, segurança, e também da Prograde, segurança Correitoria de Ensino de Graduação. marítima Tivemos e aqui na garantindo abertura a professora Maria Hilda, diretora da Faculdade de que Filosofia haja e Ciências diferentes Humanas. interações Tivemos com o Irã. a qual E o essa é CEAL, uma o Centro de prioridade Estudos para a China. Afro-Orientais, está ligado. Beth Ramos, que é assessora de assuntos internacionais da reitoria da universidade, e pudemos aqui aprofundar bastante nosso conhecimento sobre o Oriente Médio, né? Eu queria concordar com os que me antecederam aqui do Brasil. Realmente, nós no Brasil precisamos ampliar nossa relação com o Oriente, ampliar nossas relações para além do Ocidente, né? Muito desconhecimento acaba alimentando os preconceitos, muita falta de informação acaba ajudando os fundamentalismos, e nós conseguimos ver aqui como a política hoje empreendida no Irã tem muito a ver com os nossos princípios de respeito à autodeterminação dos povos, de respeito à garantia de integridade dos diversos povos contra qualquer tipo de agressão, a favor de um processo de diálogo, pelo desarmamento. Tudo isso ficou muito claro nesse sentido. E de combinar prosperidade econômica com paz, né? Com paz, com o processo de pacificação. E fiquei maravilhado com a proposta do Dr. Hossein Garibi da constituição de um fórum de segurança no Oriente Médio, né? Eu queria passar a palavra agora para ele, e ele, por favor, fique com o tempo que achar mais interessante. Agradecer também muito aqui o assessor cultural da Embaixada, o Amin, o assessor econômico da Embaixada, o Mozen, e agradecer muito por essa iniciativa, que será apenas a primeira. Depois nós vamos conversar para discutir outros temas, para pensarmos numa programação que, com certeza, aí vai poder ser bastante profícua em todos os campos do conhecimento. Esse nosso debate está sendo transmitido tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E as pessoas que não conseguiram assistir ele em todo ou em parte, depois podem acessar o canal da Pró-Reitoria de Graduação da UFBA no YouTube, né? Pode, inclusive, se inscrever para poder receber outros vídeos. E acessando o canal da Prograde no YouTube, vocês poderão ter acesso à íntegra desse debate. Então, eu queria, por favor, passar a palavra para as considerações finais do embaixador, Dr. Hossein Garibi. Eu gostaria de refletir um pouco mais a partir das perguntas que foram apresentadas. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Apresentarei algumas considerações finais ao final deste evento. Em primeiro lugar, eu estava falando sobre a relação com a China, e eu disse que a China observa essa região, tem essa região como uma grande fonte de energia para a sua economia, mas também como um grande mercado para seus produtos.
e os investimentos que foram feitos até agora e os investimentos futuros que a China pretende apresentar no Irã. Recentemente, nós concluímos um processo de 25 anos chamado de Acordo Estratégico em termos de investimentos da China, e também nós estamos agradecidos pela possibilidade de estabelecermos colaborações, e as relações entre os dois países está em níveis excelentes. Nós reconhecemos o papel positivo que a China desempenhou em nível internacional. Nós temos nós detestamos a questão da postura unilateral do presidente Trump, que não é nada novo. É a maior violação de direitos humanos se você coloca pressão máxima em uma nação para que ela possa, então, ser pressionada. Admiramos o papel da China, que também é um outro poder militar e econômico potente, de tal maneira que essas relações multilaterais, a partir de distanciando-se de pressões e de sanções desumanas, que têm como alvo pessoas inocentes, pessoas comuns. Eu posso afirmar que desde 2018, com essa campanha desenvolvida pelo presidente Trump, chamada pressão máxima, as pessoas mais afetadas foram crianças com deficiências. Apesar desde que essas sanções foram impostas, o sistema bancário iraniano pode ser feita de forma a afetar principalmente o destino de pessoas comuns, e principalmente de crianças e pessoas com necessidades especiais. Em relação às relações entre os estados da região, das regiões vizinhas, as falas, os diálogos informais entre o Irã e a Arábia Saudita, com a assistência e o apoio principalmente do governo do Iraque, nós mantemos boas relações com outros países na região. E nós temos diálogos constantes e acreditamos que com mais diálogo e mais compreensão, a partir de medidas de construção, de consolidação de confiança, eu tenho aqui um documento de 1992 que fala sobre questões de construção de confiança mútua que foram organizadas pelos países na nossa religião para fazer com que possamos promover a colaboração com o interesse de todos os partidos. Isso também diz respeito ao desenvolvimento econômico dos países de nossa região, que temos muitas possibilidades de colaborar uns com os outros. A prioridade do novo governo, do presidente Raisi no Irã, é trabalhar em colaboração com os vizinhos, ou dar prioridade aos países vizinhos, é a prioridade principal do presidente. E temos a esperança de que
essa política será recebida de maneira positiva pelos países na região, e quanto mais benefícios para os países da região, será melhor para as pessoas, principalmente nessa era pós-pandemia. E nessa era precisamos ter maior cooperação para que as pessoas não sofram ainda mais. Houve também uma decisão no sistema, na Corte Suprema do Irã. Em muitos países, nós temos cortes para que as pessoas possam recorrer às suas sentenças, e de tal maneira que as pessoas que estão sujeitas às sentenças possam, então, se não estiverem satisfeitas com os resultados, com suas sentenças, elas possam ter a possibilidade de apelar até que a Suprema Corte possa tomar a decisão final. Há também uma forma de havermos um estágio além da Corte Suprema. O chefe do judiciário está convencido de que diríamos, uma falta de legislação durante a audiência do caso. Há um artigo específico chamado artigo 38. Esse artigo 38, então, defere este caso para que ele possa ser discutido novamente desde o início. E a Corte será, então, essa sentença será baseada na legislação. Esse artigo 38, em vários casos, nós temos recursos para ele. E a última parte na qual você refere à falta de informação, eu posso dizer que durante o meu período enquanto diplomata, eu tenho observado diferenças claras entre as pessoas que visitaram o Irã, as pessoas que moram no Irã e as pessoas que receberam a imagem em suas mentes a partir das descrições proporcionadas pela mídia. Principalmente, posso dizer que nessa região, visto que várias dos produtos da mídia, das grandes corporações, que são traduzidas nas mídias locais, e esses grandes conglomerados midiáticos não estão comprometidos em exibir, dispor, apresentar uma visão equilibrada dessas nações. Nós podemos, então, encontrar maiores oportunidades para falar sobre essas mídias. Não há nenhum tipo de registro de algo positivo nessas produções midiáticas. Mas quando temos um problema, seja por mais pequeno que seja, há uma grande repercussão midiática. Se compararmos, então, a compreensão de como nós somos é muito distorcida pelos grandes conglomerados midiáticos. Por exemplo, como esse evento de hoje é muito importante para que possamos trocar perspectivas, compartilhar perspectivas para que possamos estabelecer diálogos de tal maneira que possamos continuar, então, eu espero,
promover intercâmbios e trocas com sua universidade. E todas essas trocas finalmente contribuirão para a promoção da paz, para um mundo mais pacífico, para uma interação mais direta entre pessoas. E esse é o objetivo final da minha presença aqui na embaixada e dos meus colegas. E, para concluir, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por estarmos aqui reunidos nesse evento muito produtivo. Eu estarei muito feliz para qualquer pessoa que tenha participado deste evento. Nós ficaremos felizes em recebê-los aqui para que possamos conversar, para que possamos continuar esse diálogo. E nós percebo esse evento como o início de um processo. E diríamos, temos aqui, vocês terão o nosso apoio amplo neste processo, e eu agradeço imensamente por seus esforços e um agradecimento especial para as intérpretes, que foram muito úteis hoje em nos auxiliar em nossa compreensão mútua. E eu espero que da próxima vez o meu português esteja melhor de tal maneira que eu possa falar diretamente com vocês em sua própria língua. Muito obrigado, doutor Hossein. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico há pouco. Quero me desculpar com o senhor por ter interrompido a sua fala alguns minutos I would like atrás. to apologize to you because I actually... E pedir também, pronto. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu queria agradecer a todos os presentes, agradecer principalmente ao embaixador do Irã no Brasil, doutor Hossein Garibi, agradecer ao professor Daniel Aragão, nosso professor do IAC de Relações Internacionais, nosso professor Júlio Rocha, diretor da Faculdade de Direito. Aqui no início estiveram presentes também a professora Maria Hilda, como representante, diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que também está representando o Centro de Estudos Afro-Orientais. Tivemos a professora Elizabeth Ramos, nossa assessora de assuntos internacionais. Quero também fazer um agradecimento especial aqui a Patrick e a Júlio Rocha, da nossa equipe aqui da Prograde, que viabilizaram tecnicamente todo esse nosso encontro e que, com muita paciência, tem me ajudado aqui. Certo? Quero agradecer também a Raquel de Souza e a Alexandra, que são nossas tradutoras aqui também, e também os nossos amigos assessores do embaixador, o Amin e o Mozen. A partir daqui, vamos começar a dialogar sobre outros passos também. E peço muito a ajuda do Daniel e do Júlio para a gente dar seguimento nesses passos dessa relação com o Irã. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, um grande abraço e até a próxima. Podemos